Goleiro Alisson, muito questionado na seleção, concedeu entrevista e falou sobre o atual momento da seleção brasileira. O jogador citou uma desorganização e também disse não ser garantido o Brasil campeão da Copa. Se a gente puder ter tudo de uma maneira organizada é melhor, que a gente não significa que vai ser campeão do mundo. E nisso eu trago também a responsabilidade do treinador de tirar o máximo da gente. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. No Liverpool você teve 2 treinadores em 7 anos e na seleção você teve muito mais no último ano. A seleção brasileira se tornou alvo de muitas críticas por parte de torcedores e da mídia. A desorganização da CBF, com trocas de comando técnico e os péssimos resultados nas eliminatórias, trouxeram para a seleção muitas cobranças por mudanças, tanto na direção da entidade como no técnico e também nos jogadores. Alisson, goleiro muito contestado, falou sobre o momento ruim que ele e a seleção vêm passando. Vamos conferir. Agora tem mais um compromisso com o Liverpool e depois viaja com a seleção brasileira para as eliminatórias. É um momento instável, né, lá na seleção. E eu tava pensando, cara, no Liverpool você teve 2 treinadores em 7 anos e na seleção você teve muito mais no último ano. Você acha que é uma das justificativas para essa instabilidade da seleção? A gente pode querer achar muitas justificativas, mas no final das contas é sempre a maneira como a gente reage a tudo que acontece ali. Obviamente que a gente sempre, se a gente puder ter tudo de uma maneira organizada é melhor. Agora a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem. A seleção brasileira tem sempre muita qualidade. Cabe a nós jogadores aí elevar o nível, né, muito. A gente sabe dessa responsabilidade, sabe que a gente precisa fazer isso, todo mundo, individualmente e também como time, né. E nisso eu trago também a responsabilidade do treinador de tirar o máximo da gente. Mas de momentos instáveis no futebol se sai com tranquilidade. Não adianta querer fazer terra arrasada porque perdeu um jogo ou outra coisa. A gente tem que procurar ter uma convicção naquilo que a gente faz dentro de campo e também conquistar melhores resultados, né? Acho que isso que vai trazer uma estabilidade melhor, isso que foi que trouxe estabilidade melhor nos outros anos, mas às vezes isso não significa nada, né? Que a gente não significa que vai ser campeão do mundo por ter estabilidade. Então o mais importante é a gente, né, garantir a classificação para a Copa do Mundo e o mais rápido possível conseguir fazer com que o talento que a gente tem, os jogadores que a gente tem, consigam desempenhar o mais alto nível pelos seus clubes e pela seleção também. A maioria dos jovens assim, que assiste a gente, tá, os caras nunca viram o Brasil ganhar nada. Sabe? Nada. Né? Uma Copa América que outra ali, não importa. Então, hoje, né, o torcedor da seleção brasileira, ele tem dificuldade de entender o quão gigantesco é a camisa da seleção brasileira. E às vezes eu fico aqui revoltado, porque a gente já viu o que o Brasil pode fazer, né? E é muito triste ver que a gente tá na geração... Que a gente tá falando, né? Que em 2002, a última vez que a gente foi campeão, né? Os caras que não foram pra Copa. Eles estavam na seleção. Alex, Romário, todos eles jogavam hoje fácil, né? Fácil. Não, a gente tava falando dos reservas outro dia. A gente tava falando quem dos reservas poderia jogar nessa seleção. Aí a gente começou a pegar de 2002. Porque, assim, como é que é a brincadeira? Troque um cara daqui com de 2022 com 2002 e quem que você acha, mas pra você ganhar as duas, tem que ganhar as duas, né? Aí a gente falou, pô, não pode tirar o Ronaldo, não pode tirar o Rivaldo, tá. Eu falei, gente, se a gente quiser roubar esse jogo, vamos pro banco de reserva. Luizão fazendo gol a rodo. Edilson, Vampeta. Todos seriam titulares hoje. Absurdo, pô. Não, cara, só na 2002. Os 3 goleiros. Os 3 goleiros, pô. O Rogério Ceni, Dida e o Marcos, cara, sabe? Então a gente já viu tudo isso aí, você viu mais ainda, né? E a situação da seleção brasileira hoje é lamentável, né? Essa que é a verdade. A CBF sempre foi lamentável, vamos combinar que nunca foi algo de... Mas os jogadores compensavam. Os jogadores compensavam e tal. Como é que você vê essa situação? O Brasil vai classificar, é beirando impossível que a gente vai classificar pra Copa, né? Quase todo mundo vai. No formato atual, é pra gente possível. E agora a gente vai pegar o último penúltimo. Pô, se não fizer ponta aí, brincadeira. Mas como é que você acha que a gente tá aí com o Dorival lá e tal? Sem o Neymar, né? Que é o nosso refúgio de talento. Não, você sabe que eu acho que a discussão que se trava no Brasil hoje, ela tá um passo à frente. Eu acho que a gente devia retroceder um pouco, né? A questão não é se o Dorival é bom técnico, se ele é mau técnico, se o Tite era melhor, ou se o Fernando Diniz devia ter continuado, enfim. Eu acho que a discussão não passa por aí. Acho até que o Dorival é um baita cara, um bom técnico, mas talvez não seja a seleção o espaço para ele. Mas não é essa a questão. Eu acho que o grande problema que a gente não debate no Brasil, e aí tô incluindo todo mundo, o meio do futebol, a mídia, os comentaristas, ninguém debate o que deveria ser debatido na minha visão. Por que chegamos a esse ponto? Porque hoje o único cara que eu pelo menos considero craque é o Neymar, e faz um ano que ele não joga, né? Por quê? Por que a gente deixou de produzir tantos... Há quanto tempo um brasileiro não ganha melhor do mundo? E a gente ganha sempre. Ganhamos vários prêmios, né? De melhor do mundo. Acho que Ou pelo menos estava lá, né? Ou pelo menos estava lá brigando. O Kaká acho que foi o último que ganhou, se não me engano. E o Neymar foi o último que chegou brigando ali no terceiro lugar, né? Enfim, essa é a questão. Por que o Brasil deixou de produzir tanto jogador bom? Aí a gente falando que tá todo mundo na Europa. Mas mesmo os que estão na Europa... A gente tava falando aqui da brincadeira da seleção de 2002. O Rodrigo, por exemplo, jogaria na seleção de 2002. Hoje ele é titular absoluto, camisa 10 da seleção brasileira. O Neymar, talvez o Neymar jogasse na seleção de 2002. Mas se você pegar na escala internacional do Brasil, das seleções, talvez o Neymar nem fosse titular numa seleção de 70, de 94. Pois jogaria em 2002. Pois é, entendeu? Então eu acho que essa é a discussão. Por que o futebol brasileiro de hoje não produz mais do que já produziu no passado? Eu cansei de falar que eu acho o Neymar, desses últimos 10 anos, o único craque pra valer que o Brasil teve. Com títulos, com clubes importantes na carreira, decidindo, não na seleção, mas decidindo nos seus clubes e tal.
Mas é um cara? A gente já teve um ataque com Ronaldo e Rivaldo? A gente já teve Bebeto e Romário? Hoje a gente já teve Tostão, Pelé, Jairzinho. E hoje nós temos o Neymar, que tá machucado há um ano e a gente não sabe como ele vai estar na volta agora no A gente teve futebol. um quadrado mágico que os 4 foram o melhor do mundo, pô. Exatamente. Essa é a questão. A gente vai colocar o Adriano foi top 3 no ano que o Ronaldinho ganhou. Então a gente tinha que discutir isso. Os clubes não formam mais tantos jogadores bons, a gente não consegue recrutar esses caras na várzea, no dente de leite, seja onde for, pra formar craques de novo. A gente não tem mais, né? Então, na verdade, eu acho que a grande discussão... Porque o Brasil tá brigando em 5º, 6º lugar na eliminatória. É uma piada, né? Sim. O futebol da América do Sul, tirando a Argentina. E mesmo assim a Argentina, porque ela tem o Messi ainda, não dá pro Brasil querer se comparar essa gente, né? Uruguai. Porra, o Uruguai todo ano tá lá, top 4, com 3 milhões de habitantes. É isso. Pô, tá exatamente isso. pô. Então alguma coisa tá errada, né? A gente com 250 milhões não consegue mais produzir jogador. Tá brincando, isso é o tamanho de Belo Horizonte, pô. É isso. Aí você fala, pô, São Paulo é maior que isso tudo, pô. É muito louco isso, mesmo. Então eu acho que, na verdade, a discussão que a gente deveria ter é essa, né? Por que a gente parou de produzir craque? Pois é, porque assim, é que a gente fala, a CBF ela só pega os jogadores dos clubes, né? Ela não investe em base, ela não vai atrás de talento, ela não vai ajudar os talentos. Porque a gente vê muito clube aqui no Brasil, que, por exemplo, Palmeiras, sei lá, os últimos 10 anos, talvez fez o melhor trabalho de base aqui no Brasil. Isso. E realmente tá revelando um moleque atrás do Acaba outro. de ganhar de novo o Sub-20 aí, o brasileiro. O Brasil Sub-20, e aí revelou no ano o Hendrick, no outro ano o Estevão, é toda hora, mas cara, por quê? Mas eles investiram muita grana. 2 anos antes, querendo ou não, o Gabriel Jesus, que foi Gabriel o cara Jesus que ganhou também, o brasileiro pra eles. Não, pra aquele negócio, né? O Palmeiras investiu essa grana na base, teve um resultado interno enorme, porque o Abel usou esses moleques pra todos os campeonatos que ele ganhou. Todos. Esses moleques foram usados de alguma maneira, ou mais protagonistas ou Tem menos, mas ele usou. vários lá né? ainda. Tem vários Tipo, lá ainda. Vanderlan, Gabriel Menino, Então, assim, investir em base é aquele negócio, né? Os caras não querem botar dinheiro, preferem contratar fulano e ciclano, do que botar na base, que é mais longo prazo, não é uma Você coisa pega, muito por prazo. exemplo, Corinthians tem um lateral esquerdo que é o Matheus Bidu. Isso. Não é possível que a base do Corinthians não consiga produzir um lateral esquerdo melhor que o Matheus Bidu. Com todo respeito ao Matheus Bidu, porque é profissional, tá ali ganhando o Mas dinheiro pelo menos dele. do nível dele é possível. Pô. Entendeu? Então, e paga não sei quantos milhões pelo Mateuzinho lá do Flamengo pra ser reserva do Fagner. Será que não tem na base um cara pra ser reserva do Fagner? A gente vê que a gente tá vendo a escalação a convocação, né? Acho que foram 7 atacantes convocados. O Rodrigo foi convocado de meia, mas ele também é atacante. Então meio que foram 8 atacantes no total. Pô, 6 pontas, pô. É o Hendrick e o Igor Jesus que não são ponta. A gente só faz ponta, cara, hoje em dia. E aí parece que é uma coisa que o nosso jogador, né, tá se tornando... Os moleques têm talento, mas ele vai pro Europa e vira um jogador comum. Comum assim que eu digo... É mais um. De bom nível, alto nível, mas é mais um, né? Não é por isso que, pô... E toda vez que aparece um moleque aqui, mais diferente, a gente fica, pô... Eu torço muito pro Estevão brilhar lá fora quando for, né? Porque vendo esse moleque, foi pouco que deu um brilho de caramba. A última vez que uma coisa assim foi o Neymar, mas, sabe? Não, e pra você de falar talento isso, ali. tempo, Quanto tempo, cara? Pois é, 15 pô. anos. É bizarro. Aí você pega, por exemplo, nós estamos esperando ainda que o Hendrick confirme Sim. num time como o Real Madrid o que ele fez no Palmeiras. Que o Estevão, indo pra Europa, também confirme o que ele fez até aqui na base do Palmeiras, o que é muito pouco, né? Porque o tempo do Estevão como jogador do Palmeiras é muito pequeno, né? O próprio Vinícius Júnior, né? Que hoje talvez seja uma realidade europeia, mas na seleção Não nada. Aí tá falando não sobre quebrou isso, a banca ainda. Talvez o cara que era do nível, que aí por diversos fatores não estourou e lesões pra trabalhar pós-Neymar, que seria um cara que ajudaria muito, mas seria o Pato, né? Que ele foi de pós, foi antes do Neymar, mas ele saiu antes, só que ele, de habilidade, todo mundo fala que jogou com ele, que era uma coisa absurda. Só que não manteve esse nível. De resto, cara, não tem mesmo. Se eu for pegar a Copa de 14, 18 Pois é, e 22, são praticamente o mesmo Cara. grupo. E aí você pega essas seleções, como você falou, de outras Copas que o Brasil ganhou ou não, a quantidade de jogador que não foi. E aí você fala, pô, mas fulano não tava nessa seleção. Não, O tava, Alex porque o cara que é tava lá era loucura, melhor que ele. O Alex, enfim. Edmundo, pô. O próprio Romário. Que recentemente saiu o documentário do Romário, né? Isso. E aí, assim, não faz bem ver aquele documentário. Pô. Não, a gente Não viu faz, isso, pô. pô. Porque, cara, e uma coisa que eu vi naquele documentário do Romário, que mostra muitos lances dele no PSV, no Barcelona e tal, que é uma das grandes diferenças hoje em dia. O Romário fazia gol de qualquer jeito e de infinitas maneiras diferentes ele fazia gol. O jogador hoje, brasileiro bom, ele até faz gol, mas parece que é sempre a mesma coisa, o mesmo receitinha, jeito, né? mesma receita. Não tem muito... O que o próprio Messi faz, né? Como é que você quebra ali o defensor e tal? O cara não espera que você vai fazer. O cara espera que você vai fazer, mas faz ele te anular. E aí o negócio do Romário é impressionante, pô. Era puxando a bola, era por cima, era balão, era de tudo quanto é jeito que ia fazer gol. O jeito que ele finalizava era, assim, ele chutava de qualquer jeito, de qualquer lugar, de maneiras diferentes. E a né? bola entrava. E a bola entrava. E o pior é que assim, às vezes a gente vê uns jogadores que fazem muito gol, mas não tem aquelas habilidades lá, né? Mas faz muito gol, o cara tem aquele talento ali de fazer gol. E às vezes você vê, pô, a bola entrou de um jeito esquisito, foi meio torta, não sei o que, mas acaba sendo gol. No Romário, Ronaldo e tal, era muito menos isso. Claro que tem também, claro, mas o domínio que os caras tinham pra fazer o gol era muito maior. diferente. E hoje em dia, é muito o que você falou, tipo, por que a gente não revela mais? Porque, cara, a gente pode achar milhões de razões, né? Mas essa coisa do jogo físico, o tático, o posicional, é tanto isso, né? Que o jogador, Não, pode falar. o jogador pra ser profissional hoje, é mais fácil, né? Tipo assim, não é mais fácil, mas o cara pra ser profissional, ele não precisa ter tanto talento quanto já se precisou. Não, né? é mais fácil você ser inteligente, entender o jogo. Entender o jogo, ler o ter sua jogo, habilidade. ter o físico, tático, mental, e você pode não ser tão habilidoso assim, mas você consegue dominar as outras coisas muito bem, você consegue chegar um profissional. E talvez isso seja um dos motivos também. E acho que tem uma questão que sempre me incomoda um pouco, que é o fato de quando o cara chega no profissional, mesmo ainda estando aqui no Brasil,
ele já chega com a vida resolvida. Né? Porque o cara no júnior já ganha uma fortuna por mês, né? Então quando ele chega no time de cima, ele já tá rico, ele já tem o carrão do ano, ele tem 300 assessores, ele tem as pessoas... Ele não tem aquela fome, né? O cara não tem aquele... Preciso brigar pelo prato de comida aqui pra resolver a minha vida, porque a minha vida já está resolvida. Em geral, esses todos, né? O Hendrick, o Estevam, esses caras já estão com a vida resolvida, né? Uma transferência dessa pra um Real Madrid, por exemplo, seja, pelo amor de Deus, né? Acho que ele vai ganhar 100 milhões de reais. Então, entendeu? E não digo que o cara faz corpo mole, mas ele não tem aquela determinação, aquela gana que teria um cara que precisa... necessidade, né? Eu sou de um tempo, né, que os caras quando começavam a aparecer bem nos times, o cara precisava jogar muito no time pra ir pra seleção. Por quê? Porque a seleção tinha muito mais opções de jogadores. Então o cara tinha que jogar muito no clube. Depois que ele se sacava no clube, ele precisava jogar muito na seleção pra ficar na seleção, né? E aí eles conseguiam se projetar até pra conseguir uma transferência pra fora do Brasil. Hoje em dia já não tem muito isso, né? Torcedor, o que você achou das falas do goleiro? Ele está certo em citar a desorganização na seleção? E conta nos comentários também se você concorda quando ele diz não ter certeza que ganharemos a Copa. Até a próxima.